Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, mas sabe uma história impressionante que surpreende demais por um final totalmente inusitado? Eu sei que você gosta de história de amor e essa talvez seja uma das mais lindas que eu já recebi. Muito bonita mesmo. Fica comigo até o final, porque no final uma grande surpresa. No final uma grande surpresa. Fica comigo até lá. Eu preciso de você. Por falar nisso, pessoa, Deus te fez com perfeição. Deus dotou você da melhor capacidade. Olha a sua inteligência, a sua simpatia, a sua beleza exterior e interior. Deus está dizendo para você, pessoa, você pode ser aquilo que você quiser. Ora, se é assim, seja gentil, até porque gentileza gera gentileza. Você não admira quando você vê uma pessoa fazendo bem para outra? Você fala, nossa, que atitude linda! Que tal se copiarmos esse gesto? O mundo vai ser muito melhor. E se sobrar gentileza, manda um valeu demais para o nosso canal. Eu preciso tanto de você, eu quero desenvolver um belo trabalho aqui e dependo muito da sua ajuda. Ajude o quanto você puder. Mas a história de hoje começa agora. Era aquele o aniversário da minha prima Andréia. E ela contratou o pessoal do churrasquinho, barril de chopp, fez uma festa muito gostosa. Afinal, naquele dia, a minha prima comemorava 30 anos. Eu tava lá. Eu tava lá porque, além de prima, nós éramos muito chegadas, muito ligadas uma à outra. E quando eu, na festa, bati os meus olhos naquele homem, ele estava sentado na última mesa em relação à churrasqueira. Ele estava sentado na última fileira, última mesinha lá, isolado. Sei lá, quando olhei para ele, eu senti algo bastante diferente. Dali para frente, foi inevitável que houvesse entre nós constante trocas de olhares. Eu vi que ele era uma pessoa querida por parte dos meus primos, os dois irmãos da aniversariante, e observei que eles o chamavam de Major, às vezes até gritavam, Major, Major. Teve um momento que eu dei um toque na ideia, prima, quem é o tal de Major? Riane, ele é amigo do Kiko, meu irmão. Parece que ele era bombeiro, uma coisa assim. Já é coroa. Você gostou dele? Risos aqui pelo seguinte. Eu disse pra minha prima, você sabe, né, Dé, que eu sou chegada num grisalho. E eu e ele temos trocado aqui uns olhares e coisa e tal coisa. Chá comigo, eu vou te apresentar. Demos mais risadas, brinquei com a minha prima, que me apresentasse sim, mas com cuidado. A Déia sempre foi meia espalhafatosa para esse tipo de coisa. Mas desta vez, ela aproveitou um momento ideal em que fui fazer uma coisa lá dentro da sua casa e quando eu saía, deu certinho. Ela me chamou e me apresentou ao Major.
Ele foi super receptivo, me cumprimentou, inclusive, na hora de me cumprimentar, ele ficou assim educadamente de pé, de maneira cavalheira, e antes de voltar a se sentar, me convidou antes para que eu me sentasse junto a ele ali, naquela mesa. Era tudo o que eu queria, e dali eu não saí mais. Ele achou o meu nome bonito. Eu disse a ele, Riane. E aí trocamos risos. E eu expliquei que de verdade esse não era o meu nome. E Riane não era o meu nome. E trocamos mais risos ainda. Eu tinha, na verdade, invertido o meu nome. E fazia isso desde menina. Eu não gostava do meu nome. Eu me chamo Inair. Esse é o meu verdadeiro nome. E é um nome que não existe. A minha avó tinha resolvido homenagear a mãe dela, portanto a minha bisavó, que se chamava Nair. E o meu pai, na hora de me registrar no cartório, ele fez alguma coisa errada, ou o cidadão que escrevia no cartório escreveu algo errado, e eu fiquei sendo Inair. Inair. Isso virou uma brincadeira dos meninos na época de escola, que gritavam, Ih, Nair, não faça isso, Ih, Nair, não faça aquilo. E a brincadeira virou uma espécie de bullying, de meme da época. E um dia eu inverti o nome e eu achei que ficou lindo. Então todos me conheciam como Riane. Eu comecei Riane e virou Riane. Era Inair ao contrário. Ele, o major, simpaticamente riu muito da minha explicação. E depois foi a vez dele, quando eu perguntei, e você, major? Vejo que todo mundo te chama assim. Fala a verdade, o que se esconde por trás desse major? Ele ria, continuou simpático, mas nitidamente eu percebi, ele ficou sério nessa hora e me falou que ele havia sido bombeiro e atingiu a patente de major. E como eu era muito curioso, eu perguntei e ele me explicou que era uma patente até considerada alta, que ele fazia parte do grupamento de resgate e salvamento, mas que havia abandonado a carreira, tinha abandonado a profissão. Mas o apelido de major jamais o abandonava. Desse momento para frente, mudamos de assunto e começamos a conversar amenidades e depois aquela famosa troca de informações. Parece mesmo que a gente tem essa intenção quando vislumbra, né, algo mais com alguém que acabamos de conhecer. Você quer falar de você e ouvir sobre a pessoa. Então o major ficou sabendo que eu tinha 31 anos, que eu era sócia de uma pastelaria. Não sou chinesa não, mas eu adorava a minha pastelaria. Falei até que eu tinha morado com alguém por 3 anos, mas não deu certo. E a informação principal que eu queria passar naquele momento, eu passei. Eu estava sozinha, livre e desimpedida. Deixei tudo muito claro para o major. Da parte dele, o grisalho dos cabelos estava plenamente justificado. Ele tinha 46 anos. Havia sido casado, pai de um menino e estava divorciado. Conversamos bastante. Ficou claro que houve uma empatia. Nós então trocamos os telefones e coisa de uma semana depois ele foi à minha pastelaria. Foi experimentar o nosso delicioso pastel de camarões com uma pimenta baiana que eu tinha feito uma propaganda danada para ele. Eu amava a pastelaria e eu sabia fazer propaganda dela. E aí lá na pastelaria combinamos um novo encontro para a noite seguinte. Obviamente que longe do cheiro do pastel. Foi quando experimentamos o beijo um do outro. E foi assim, exatamente assim, que começava a nossa história de amor. Foi arrebatador o que sentimos um pelo outro.
Eu tinha o verdadeiro propósito de fazer o Major feliz, e ele também se mostrava imbuído do mesmo desejo. Nossas famílias vibram, gostam que estejamos juntos. A minha prima Andréia tinha o maior orgulho em dizer que nós nos conhecemos em sua festa de aniversário. Mas algo começa a me chamar a atenção no relacionamento com o Major. Quando, por exemplo, ele vinha à minha pastelaria, eu convidava, queria que ele visse o trabalho de perto, porque havia assim um vidro. A cozinha era dividida do público com um grande vidro, óbvio, né, que todo transparente. Então se assistia o que se fazia lá dentro. Mas eu queria que o Major viesse para mais perto. Então eu convidava, queria que ele visse o trabalho de perto, a fritura dos pastéis perto do fogão industrial, onde os tachos com óleo atingiam exatamente a temperatura de 180 graus. Tínhamos, inclusive, termômetros nos tachos, porque a temperatura não podia exceder e nem ser menor do que essa, 180 graus. Mas o Major, nessa hora, se recusava. Percebia-se claramente que ele queria manter uma certa distância do óleo quente. Quando ele tentava se aproximar, eu percebia que ele não ficava bem, ele passava mal, ele não entrava ali. A verdade era essa, ele não entrava ali. Tanto que eu me toquei e parei até de chamá-lo para isso. Mas, eu iria abordar esse assunto com ele. Assim que houvesse uma oportunidade, eu iria tocar nesse assunto mais seriamente. Porque aquilo, obviamente, tinha uma explicação. E com certeza, relação com o abandono de uma carreira brilhante enquanto bombeiro. Sim, porque agora eu já sabia que chegar à patente de major era para pouquíssimos. Observe, você que está ouvindo a minha história. Os oficiais bombeiros são classificados em aspirante, depois segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, para depois se chegar a major. Só tem acima do major no corpo de bombeiros o tenente-coronel e o coronel. Então o major é uma patente alta. E para ingressar na carreira não é mole, não. É por meio de um curso de formação de oficiais e depois o concurso a essa carreira militar é o mais concorrido e difícil. Até porque se exige o diploma de bacharel em Direito. Por isso que agora ele exercia mais as funções como advogado. Evidentemente, havia uma explicação por trás do abandono da carreira de major e, quem sabe, aquela atitude dele, do distanciamento do fogo, fosse o início dessa explicação. Já estávamos juntos há pouco mais de 6 meses, quando nós tivemos aquela conversa seríssima. Preste atenção. Major, eu sinto que você evita falar da sua carreira de bombeiro, assim como também eu sinto às vezes que você quer tratar desse assunto comigo, mas você desvia o assunto. Depois, eu sinto que a gente está junto há mais de 6 meses e parece que você confia em mim, assim como eu confio em você. Você tem vontade de se abrir? Confie em mim para isso. Riane, sim, eu confio em você bastante para me abrir. Mas sabe, eu confesso que esse assunto para mim é tão delicado, ele é tão difícil. E sabe por quê? Porque essa será a primeira vez que eu abordo esse assunto com alguém. Nossa, primeira vez? Riane, acredite, a primeira vez. Mas é verdade, eu sinto que eu preciso me abrir.
Eu preciso falar com alguém. E você é a pessoa ideal para isso. Será com você. Major, eu agradeço pela confiança e se é assim, eu tô pronta para te escutar. Tô pronta para lhe ouvir. Vai ser difícil. Riane, eu vou tropeçar nas palavras e, sinceramente, depois de tudo que eu vou lhe contar, eu nem sei se você continuará sendo a mesma comigo. Mas eu vou te contar. Você tá pronta? Tô, Major, tô pronta. Até porque se eu quero ficar com você para sempre e como eu quero, eu tenho que conhecer você por inteiro e de verdade. Então, eu tô pronta. Tá. Você tem razão. Você precisa me conhecer por inteiro. E não pela metade, né? Pois ouça. Sim. Olha, Riane, eu me casei quando eu tinha 19 anos. Foi uma gravidez inesperada que forçou a pressa do matrimônio. Casamento assim dificilmente dá certo. E meu filho, ele tinha apenas 10 anos de idade quando eu tive comigo a certeza de que eu não amava a mãe dele o suficiente. O casamento até ali tinha se arrastado, vinha se arrastando. Mas eu sempre tive brio, sabe? Eu sempre tive brio. Eu recebi uma formação rígida e eu não queria me separar. Mas eu já não era feliz. Mas ainda assim eu continuava casado. Foi logo após isso que eu comecei a receber convites para palestras sobre segurança contra o incêndio. E encaixava essas palestras nas minhas folgas. E foi assim que eu acabei conhecendo a Juliana. Ela era gerente de uma loja de um shopping e ela assistiu à palestra e ao final ela veio conversar comigo sob o pretexto de tirar dúvidas, fazer perguntas. Mas ela desejou, tanto quanto eu, um contato mais próximo. A Juliana, ela era uma mulher extremamente bonita, atraente. Eu estava dentro de um casamento que se arrastava. Mas mesmo assim, eu não menti para ela. Juliana sabia que eu era casado, o que não impediu que nós nos encontrássemos e logo após nos apaixonamos e começamos a viver um caso de amor às escondidas, óbvio, um caso de amor clandestino. Eu, na época, eu era capitão do Corpo de Bombeiros. Eu seguia firme a minha carreira e tudo conta, sabe? Nessa carreira militar, tudo conta para você galgar novas patentes, novas posições. Então, eu dava um jeito de esconder de tudo e de todos aquele meu romance clandestino com Juliana, embora ele me fosse bastante prazeroso, mas ninguém podia nem sonhar que o capitão do Corpo de Bombeiros fazia aquilo. De outro lado, a Juliana aceitava o anonimato. Ela, além da beleza que possuía, ela era uma mulher extremamente discreta. E ela parecia compreender a falta total de publicidade dos nossos encontros. Ela se moldava a isso por amor, sabe? Ela se moldava a viver comigo um caso que sempre se escondia entre quatro paredes. E confesso a você que nossos momentos a sós eram os melhores momentos da minha vida. E assim, o tempo vai passando. Foi quando eu consegui galgar o importante degrau na conquista da patente de major. Ela foi a primeira a saber
E ela tinha grande orgulho disso. Foi com ela que eu estourei uma champanhe e brindei a grande conquista. Mas tudo escondido dentro de uma suíte de hotel. Você está me entendendo, Riane? A essas alturas, eu e Juliana já estávamos juntos. Já tinha 6 anos. 6 anos juntos. Eu tinha chegado a 39 anos de idade. Ela não me cobrava. Aliás, nunca me cobrou. Mas na minha cabeça, já pululava a ideia de me separar e assumir a Juliana. O que pesava muito contra essa minha decisão era meu filho. Ele estava chegando, ele tinha passado de 18 anos, caminhando para 19, e ele era tão apegado a mim, e ele tinha a mim como o exemplo dele para tudo, e eu temia muito decepcionar o meu filho, sabe? Até porque ele era um filho cumpridor também dos seus deveres. Então, aquela era uma decisão que eu achava que sempre podia esperar um pouco mais. Sempre podia esperar. Mas a vida surpreende. A Juliana, devido a problemas ginecológicos, ela teve que fazer um hiato com as pílulas. Eu tinha o comando, sabe, de evitar a gravidez, naquela famosa hora H do ápice do prazer, ser para fora. Você está me entendendo? Sim, estou entendendo, Major. Então, e apesar desse cuidado, aconteceu. A Juliana engravidou. E eu era o maior responsável. Eu entendi que a gravidez viera até num bom momento para eu apressar as coisas. Meu filho já tinha chegado agora aos 20 anos. Quer dizer, ele tinha agora a mesma idade que eu me tornei pai, né? E ele tinha também uma formação que o capacitava para encarar a vida e seus percalços. Foi quando eu tive uma conversa com a Juliana. Eu estava disposto a me separar e assumi-la de vez. Apenas eu ia esperar que a criança nascesse. E ela, sendo a mulher da paz que sempre foi, me disse que ela esperaria. Ela ia curtir a gravidez, sim, ganharia o nenê e ninguém saberia quem era o pai da criança. Ela era uma mulher livre, independente, forte e manteria o segredo. Isso era uma coisa que ela deixava para que eu fizesse depois, ou seja, assumi-la era uma decisão minha, responsabilidade minha. No momento oportuno eu deveria fazê-lo. E sabe, Rani, era isso tudo que fazia apenas com que eu admirasse ainda mais a Juliana. Isso tudo me prendia cada vez mais a ela. E ela já estava no 7º mês de gravidez, uma barriga linda. E ela ficou inteira mais bonita grávida. Foi quando o meu grupamento recebe aquele chamado para um resgate e salvamento de uma mulher que estava no piso superior de um sobrado, cujo piso inferior estava em chamas. Olha, normalmente esse incêndio, ele é considerado assim o mais perigoso, porque a pessoa na parte de cima, ela não pode sair devido ao fogo estar embaixo. E com o grande aumento da temperatura, a temperatura aumenta assim, numa brutalidade incrível e numa rapidez fantástica. Então, devido ao grande aumento da temperatura, isso normalmente leva a pessoa que está no piso superior a saltar no desespero. Ela não suporta aquele calor e isso a leva a saltar.
e muitas vezes ela salta para a própria morte. Então eu, como major, eu não ia a todas as ocorrências, não. Mas devido à seriedade dessa, eu fui. Sequer eu sabia o endereço, porque isso era uma preocupação dos pilotos das viaturas. Apenas eu corri para uma delas para o salvamento, para o resgate. Foi quando eu vi que o piloto entrou no bairro residencial onde morava a Juliana. E quando ele fez isso, por um momento eu pensei nela. Meu coração sentiu alguma coisa diferente. Tudo nessa hora acontece rapidamente. Foi quando o piloto entrou naquela rua. Meu Deus, essa rua era justamente a rua em que a Juliana morava. E a fumaça mais ou menos já indicava o local, que era assim para os rumos da casa dela. Eu não queria acreditar. Era justamente a casa da família da Juliana. E quem estava presa no andar superior era justamente ela. O restante da família da Ju estava já para fora do imóvel. E eles estavam desesperados, gritando: salvem-na, salvem-na, ela está grávida de 7 meses. Salvem-na, ela está grávida de 7 meses. Olha, nessa hora um turbilhão de coisas se passava pela minha cabeça, pela minha mente. As chamas estavam altas, bem altas, mas com a ajuda de uma escada especial, acessei o andar superior do sobrado. Eu desci no local, mas quando eu encontrei a Juliana, ela estava desacordada, intoxicada, obviamente, com a fumaça. A temperatura já vinha subindo bastante, mas ela estava intoxicada com a fumaça. Na hora que eu cheguei, ainda era suportável pisar ali naquele piso superior. Eu tive a esperança de poder salvá-la, tanto que quando a toquei, ela abriu os olhos. Ao ser tocada por mim, ela abriu os olhos e ela me reconheceu, tanto que ela conseguiu falar: Major, eu tinha certeza que você viria. Eu tinha certeza. Eu me desesperei para ela pedindo calma. Era incoerência. O nervoso era eu, porque ela estava semi-desmaiada. Eu me desesperava pedindo calma para ela. E com a ajuda de um colega, fizemos o resgate. Ela recebeu os socorros dos paramédicos e eu queria tanto ter ido junto na viatura, mas ela tinha que ser levada com urgência, enquanto que eu ainda nem tinha saído do local dos fatos. Em seguida, eu fui ao hospital. Mas, infelizmente, nada mais podia ser feito, nada mais. Não vai me dizer que ela morreu, Major? Sim. Sim, ela não tinha resistido. Mas os médicos tiraram o bebê com vida, uma menina prematura de 7 meses que dificilmente iria sobreviver devido a todas as circunstâncias. Mesmo assim, o nenê foi levado para a UTI neonatal. Era questão de minutos para o nenê também morrer. E eu fiquei arrasado, Riane. Arrasado, devastado. Eu caí numa depressão profunda. Não pude continuar mais no corpo de bombeiros, porque naquela depressão eu pedi uma espécie de licença que nós temos no corpo de bombeiros. Mas ninguém sabia da real história. Apenas a história que se espalhava era de que o major ficou chocado com a morte da grávida
e do seu bebezinho. Sim, porque se comentava que o nenê, a criança, também tinha morrido. Em depressão, eu fui submetido a rigoroso tratamento. Tive que ser desarmado. Levaram, porque eu tinha direito, como oficial, às minhas armas, mas o psiquiatra pediu que eu fosse desarmado porque ele temia que eu fosse capaz até de tentar contra a minha própria vida. Devido a tudo isso, eu tive até que ficar internado, sabe? Fiquei numa situação calamitosa. Passado quase um ano, eu já estava em casa, eu já tinha tido alta da internação, mas depois, passado quase um ano, eu mantinha ainda o tratamento com a medicação. Mas foi aí que eu fiz uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Pedi a separação, pedi o divórcio e resolvi dar baixa nos bombeiros, abandonando de vez a profissão. Muita gente dizia, Riane, que eu tinha enlouquecido. E quem sabe tivesse ficado mesmo louco. Ou pelo menos por uns tempos eu fiquei. Aí veio o trauma. Você notou, né? Você notou que eu não me aproximo dos tachos quentes na sua pastelaria? E eu não sei se você percebeu, mas quando nós nos conhecemos, eu sentei na última mesa do churrasco, bem longe da churrasqueira. É que a presença do fogo, até hoje, me traz de volta tristíssimas recordações. Fiquei com trauma, um grande trauma. Nossa, Major, triste. E você guardando isso com você esse tempo todo, quer dizer, as pessoas sabendo só parte da história. Pois é, verdade. Mas que bom que eu encontrei você, Riane. Que eu tô podendo me abrir com você. Você não sabe o bem que isso tá me fazendo. E terminou a história? Não, ainda não terminou. Aliás, o mais importante vem agora. A criança. O que tem? O nenê, a menina? Morreu também? Não, sobreviveu. Não diga. Sobreviveu? Sim, foi um milagre. De acordo com médicos com os quais eu conversei depois, um milagre, mas sobreviveu. Só que eu fiquei sabendo isso depois de uns 4 meses dos fatos. E essa criança é minha filha. No primeiro momento, Riane, eu fui atrás, mas a família da Juliana, desgostosa e traumatizada, mudou de cidade. Foi embora. Eu sei onde eles estão. Não é que sumiram, mas se mudaram. Foram embora. Embora eu saiba onde eles estejam. Mas, sinceramente, Riane, eu não sei como procurá-los. E dizer que eu sou o pai de Juliana. Sim, porque a menina tem o mesmo nome da mãe, como homenagem. Eles colocaram na menina o mesmo nome da mãe, Juliana. Eu ainda me sinto totalmente travado em relação a isso, Riane. E você é a primeira pessoa no mundo a conhecer a minha verdadeira história. Com você eu tive vontade e coragem de me abrir. Eu nem sei como é que eu consegui concluir tudo isso que eu acabei de falar. Que bom que você tenha falado, Major. Que bom. E o que você está pensando em fazer, Major? Eu que te pergunto, Riane. Você acha que eu deveria fazer o quê?
que eu deveria procurar a família e revelar que eu sou o pai da Nenê, da menina, da Juliana. Você acha? Major, eu não acho. Eu não acho porque eu tenho a mais absoluta convicção, a mais absoluta certeza. É lógico que você tem que ir atrás da sua filha. Sua filha, Juliana, e ir atrás imediatamente. E você faria isso comigo, Riane? E por que não, Major? E por que não? E foi assim que, junto dele, o Major, eu fui ao encontro da menina linda, então com 7 anos. E eu ajudei na revelação feita à família. Se comentou sobre DNA, embora não houvesse necessidade, porque a Juliana é a cara do Major. O DNA depois até aconteceu por uma questão legal, mas não precisava. Eu e o Major nos casamos. Somos felizes. Tivemos um filho lindo chamado Carlos Guilherme. Carlos Guilherme foi uma homenagem aos pais, tanto o meu, Carlos, como o dele, Guilherme. Carlos Guilherme. Está agora com 5 anos. E a irmã, Juliana, de 14, é quem cuida dele com tanto carinho, com tanto amor, enquanto que eu e o Major, que ainda exerce a profissão de advogado, mas hoje, na maioria das vezes, ele está aqui comigo na pastelaria, tocando o nosso negócio. E hoje ele até frita os pastéis a 180 graus. Se restou alguma coisa do trauma, muito pouco. Graças a Deus, também na nossa história, o amor venceu. Era essa a história que eu tinha para te contar. Quero receber os comentários, gostaria que você se inscrevesse no canal e que você curtisse dando seu joinha na história. E se sobrou carinho e gentileza, manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa.